Olá, pessoal, tudo bem? Vamos a mais dicas. E hoje nós vamos apresentar dicas para a parte do listening, ok? Não só para a prova do CEP de compreensão auditiva, mas para qualquer outra prova de proficiência, tem diferentes tipos de avaliação na prova auditiva, nos 3 níveis, iniciante, intermediário e avançado. Posteriormente, tem o pós-avançado. Eu vou dar uma ideia breve, geral, de como poderão ser apresentadas cada uma dessas questões. A maioria das vezes, principalmente no CEP, nós temos o que nós chamamos de multiple choice. São perguntas que requerem respostas de múltipla escolha, que podem apresentar opções A, B, C, ou A, B, C and D. Ok? O que é importante lembrarmos disso? Que toda prova do listening, é importante você ler a questão anteriormente. Então, você tem aqui, ó, a questão, ok? Você leu a questão aqui, você já observou o que a pergunta exige. Consequentemente, vocês já vão avaliar aqui, tá? Vamos colocar aqui dele. Qual é a provável resposta para aquela questão? Porque toda vez que nós falamos de concurso, de teste de proficiência, se tivermos A, B, C e D, ou A, B e C, o que acontece? Duas são totalmente incompatíveis. Você vai ficar entre duas. Se você facilitar a tua vida conseguindo fazer esse sistema, você terá que se preocupar só com 2 opções. É lógico, gente, 2 não tem nada a ver com o que foi perguntado. Vocês não têm que nem se preocupar. A mesma coisa aqui. Uma não vai ter nada a ver. Você vai ficar entre 2. Então, a tua atenção será nas que provavelmente poderão responder aquela questão. Essa é de múltipla escolha. A múltipla escolha ela vai variar de acordo com o nível. No nível beginner, as perguntas vêm na mesma sequência do áudio. Você responde ao mesmo tempo, ok? E elas não vão estar mais nítidas as respostas. Terão palavras muito mais parecidas com o que está sendo cobrada na questão. A outra forma de cair na prova, principalmente nas provas do Cambridge, é o de Complete the Gap. Essa é um pouquinho mais complexa, porque requererá do aluno, do candidato, uma habilidade para descobrir qual é a palavra que está faltando. Algumas vezes, eles apresentam opções também. A, B, C e D. Você tem várias palavras aqui, ok? E você vai escolher uma dessa para preencher o espaço. Mas se você não souber qual é a classe gramatical que está sendo pedido, será muito difícil você saber qual é a resposta certa. Então, basicamente, o que tem que ser lembrado? A estrutura básica de uma frase, que é sujeito, verbo e complemento. Eu avisei logo no início do nosso estudo que isso aí vocês iriam levar a vida toda. Lógico que não só para escrever, mas para tudo. Então, você tem que analisar a frase, porque uma coisa é quando você fala de classe gramatical. É adjetivo, adjective, adverb, não. É classe gramatical. A classe gramatical ela tem um sentido diferente quando ela está sendo avaliada sozinha. Porém, num contexto de frase, ela pode mudar não só o sentido, também como a classe gramatical. Vamos analisar aqui. Já sei que eu tenho que observar o que está faltando na minha frase. Lembrando que sujeito, verbo e complemento. Eu tenho aqui Susan, born, Rio de Janeiro. Bom, eu tenho um sujeito, localizei aqui uma palavrinha que eu não sei e que está separada entre 2 palavras. Primeiro espaço, né? Se eu já tenho o sujeito, o que está me faltando? O verbo. Eu tenho que associar esse verbo a quem? Ao meu sujeito. A palavra born é uma palavra bem conhecida, que é nascido. Nós já aprendemos que, quando você fala de onde você nasceu, prevalece o quê? O verbo to be. Só que quando você fala de quando nasceu, você está falando de passado. Então, você vai conjugar o verbo to be no passado. Então, Susan was born.
Vocês avaliaram que a palavra que necessitava era o verbo, ok? Para completar a ideia do born, ok? O born aqui ele não está com função de verbo principal. Consequentemente, o que ficou? Um espaço entre o sujeito e um complemento. O meu sujeito é Susan, então eu vou identificar qual é o verbo que vai ser utilizado com um sujeito she. Depois, eu analiso que tem um espaço antes de um nome próprio de lugar. Se tem um nome próprio de lugar, quando eu falo que eu nasci ou que moro em algum lugar, é fácil. Só tem uma classe gramatical a utilizar, preposição. E qual é a preposição relacionada a lugar? In. Então, você respondeu corretamente avaliando a frase. Teacher, pode ser no chutômetro? Pode, não tem problema algum. Só que você tem que ter uma habilidade muito grande. Isso acontece para aqueles alunos que já estudaram inglês, principalmente via computador, e ouve muita música, assiste muito filme, e é automático. Ele vai preencher isso daqui, mas não sabe por que está preenchendo, mas eles já ouviram tanto isso que automaticamente ele vai acertar. Mas nem sempre, porque prova de concurso é bem diferente, sempre tem pegadinha. O segundo, por exemplo, vamos avaliar aqui. De cara, nós temos que analisar se tem dois verbos. Ok? Já analisamos um, já analisamos o outro. Então, significa que eu tenho duas frases. Duas frases, ela pode ser conectada por conjunção ou por um pronome relativo. Iremos aprender. Então, vamos analisar a primeira frase. Eu tenho o quê? Aqui na minha estrutura, eu tenho o verbo auxiliar seguido de um verbo principal. Ok. Tem alguma coisa antes? Não tem. Então, já sei que aqui eu tenho que completar com alguma classe gramatical que dá a ideia de sujeito, ok? Na segunda frase, também tem o verbo e tem what. What aqui ele está como o pronome relativo. Relative pronoun. Quando estudamos o pronome relativo, what, aprendemos que o what ele pede por infinitivo, que é o to mais o verbo. Ok? What, to say, what to work, what to dance, ok? Beleza. Vamos para a primeira, analisando a primeira frase com a segunda. Vocês observam que elas estão ligadas pelo pronome relativo e está falando de falar. O verbo ser não pode ser utilizado para uma coisa. Quem fala é um ser humano. Então, você já sabe que o teu sujeito tem que ser animado, não pode ser inanimado. Então, tem que ser representado por um pronome próprio ou por um subject pronoun que o substitua. Ok? Então, vamos lá. Richard. Escolhi. Richard didn't know. Quem sabe, sabe alguma coisa. E quando não sabe, sabe sobre alguma coisa. Então, eu sei algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, Richard didn't know. Logo o ouvido vai observar que está faltando uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Uma preposição. About. Recapitulando, por que é about? Porque quando você sabe de algo ou sabe de alguém. Então, pede para uma palavra de conexão aqui. No caso, a preposição. What say about? Tenho ela aqui posteriormente também. Já dei para vocês a regrinha do pronome relativo, que quando eu tenho what, eu estou pedindo infinitivo. Já tenho o verbo, o que falta? A partícula do infinitivo. Lembra que isso daqui não é preposição. É o quê? É o pronome, o verbo na forma infinitiva. Richard didn't know about what to say. Quem diz algo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Então, você pode completar aqui com o pronome objeto, ok? Porque está depois do verbo, com o nome próprio ou com um substantivo comum. Richard didn't know about what to say about it. Completei a minha ideia, ok? Parece sobre algumas questões através do true and do false, né? Verdadeiro ou falso. Você vai ter uma frase aqui. Essas frases têm que ser analisadas, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui.
They haven't seen each other for a long time, ok? Eu tenho uma frase onde eu tenho a minha estrutura verbal. Já estudamos que quando o auxiliar é have, seguido do particípio passado, eu tenho o verbo no tense, present perfect. O present perfect ele é sempre representado pelo auxiliar have e pelo verbo no particípio passado. Quem é o meu sujeito? They. Meu complemento, each other for a long time. Já sei o tempo verbal. E já sei também que eu vou ter que analisar se essa frase é verdadeira ou falsa. O que vai me dar a dica principal é esse auxiliar na negativa. Preste bem atenção nele. Se você ouvir no texto algo que fala somente afirmativa sobre ele, ok? Vai ser uma frase falsa. Se fala somente coisas falsas, será uma frase verdadeira. Primeiro, você tem que ler a frase, sublinhar, tá? Esperar o áudio e responder. Tanto na parte 1, na parte 2, como na parte 3, o que acontece? Vocês podem ouvir ao mesmo... na parte 1, na parte 2, na parte 3, vocês podem ouvir e responder ao mesmo tempo. O que significa isso? O áudio é repetido 2 vezes. Eu já li a questão anteriormente. Então, qual é a melhor forma de responder? Ouvir e responder, ouvir e responder. É lógico que se você deixar para ler as questões no momento que você está ouvindo, será um pouco complicado você conseguir prestar atenção, porque você não conhece as questões. Leiam todo o teste, de dá de 30 a 45 segundos para você lerem as questões. Ok? A próxima possibilidade, isso aqui pertence principalmente para as provas do Cambridge, é quando aparecem textos e figuras. Você tem que relacionar o texto à figura. Você tem uma figura X aqui, você tem vários textos aqui, e você vai ter que relacionar qual é o texto que está falando sobre a tal figura. Ok? Analiso bem a figura, vou para o texto. No texto, você tem que observar principalmente, ok? Se está falando de um sujeito masculino, feminino, se está falando de objeto, se está falando de algum indicativo do lugar, tem que analisar todas as frases. Depois que você analisou todas as frases, você vai, suponhamos que a resposta do A é o C. Você vai olhar para a figura e vai ler, para ver se realmente bate aquilo que você escolheu com a figura. Não adianta ir no chutômetro. Você tem 4 textos para decidir para uma só. Então, a melhor forma é você ler cada uma delas, escolher uma e ler ao mesmo tempo que você vê a figura para ver se está compatível a ideia. Beleza? E a última forma, ok? Lembrando o seguinte, nessa daqui, vocês podem ouvir, né, do texto e completar aqui. É lógico que quando você tem o texto aqui e completar a figura, o áudio vai estar relacionado aqui às figuras também, ok? Outra parte, escolher a figura correta. Você tem um áudio número tal. Tem 3 opções, tá? O áudio, ele provavelmente vai falar das 3 opções. Somente uma palavra vai direcionar o quadrinho certo. Acontece muito na prova do PET do Cambridge. Você tem uma figurinha aqui e um pequeno detalhe que vai te dar a resposta. Então, não há como você responder ao mesmo tempo. Você tem que ouvir até terminar o autor, ok? O autor terminar o áudio para que você possa escolher a opção correta. Muitos, logo no início que o autor começa a falar, ele escolhe aquela opção, mas lá na frente o autor vai desfazer daquilo que ele falou anteriormente. Ok? Agradeço a oportunidade, espero que tenha ajudado vocês as minhas dicas e até a próxima oportunidade. Obrigada.